Como Deus é perfeito. Apesar dos que não vieram e podiam vir, olha o que ela canta no versículo 20. Mas as estrelas de Deus, enquanto caminhavam pelo céu, lutaram por nós. Ela diz: faltou ajuda da terra, faltou, mas não faltou ajuda de cima, não faltou o socorro do céu. Aleluia! Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, irmão, eu não sei se essas estrelas eram anjos, eu não sei se foram os próprios astros que ajudaram na batalha. Eu só sei de uma coisa: o socorro veio de cima quando não veio de baixo. Deus é fiel, Ele é provedor. Livro dos Juízes, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor, porque Israel guerreou, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Eu quero falar com vocês sobre um cântico responsabilizador. Este é um cântico cuja inspiração nasceu numa vitória operada pela graça de Deus entre os guerreiros de Israel contra Sísera, que era o comandante do exército do rei Jabim, que possuía 900 carros de ferro, cujo propósito era amedrontar com barulho à distância os seus inimigos. Israel era visto como inimigo, pois Deus os estabeleceu numa terra de inimigos. A terra de Canaã foi dada a Israel, e porque Josué não os exterminou por completo, e a geração pós-Josué se afastou da lei do Senhor, Deus teve que ir levantando ministérios emergentes, que eram chamados de juízes, com a missão de libertar Israel dos inimigos daquela terra onde Deus os estabeleceu. Dentro desse ministério emergente, como solução específica para o momento específico, dentro deste ministério, Deus levantou Débora. O capítulo 4, versículo 4, diz que ela era profetisa, casada, e julgava Israel naquele tempo. Que tempo? Tempo em que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, depois da liderança de Eude. Capítulo 4, versículo 1. E Deus os entregou nas mãos desse rei Jabim, que assustava seus inimigos com seus 900 carros de ferro. Deus os permitiu ser humilhados por este rei. Sísera é o capitão do exército desse rei, e de tanto Israel temer e ser humilhado, ele clamou, o povo de Deus clamou. Versículo 3: clamaram ao Senhor, porquanto ele, Jabim, tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E nesse tempo de violência, nesse tempo de humilhação, tem Débora, uma mulher que é profetisa e que julgava Israel. A expressão julgar aqui é escutar e lhes dar palavras de sabedoria, instruções para a vida diária, a semelhança de Moisés em Êxodo 18,
quando as pessoas vinham a ele para que suas causas fossem julgadas. Quando Israel clama e Débora enxerga que está na hora, no tempo de tomar uma atitude, ela chama então o capitão dos exércitos de Israel, que é Baraque. Para ela, chega de serem humilhados pelos 900 carros de ferro de Jabim. Israel estremecia quando aqueles carros de ferro, 900 carros de ferro, cercavam suas cidades. A estratégia do barulho não era uma estratégia apenas de Jabim. Grandes reis usaram a estratégia da euforia, do barulho das armas, para confundir o inimigo. Josué capítulo 2, como um grande militar, Josué usou tal estratégia. Juízes capítulo 6, Gideão ordenou que tochas fossem acesas, cântaros quebrados e buzinas tocadas, para confundir o inimigo através do barulho. O Império Otomano conseguiu invadir e destruir o Império Romano, que dominava ali perto de suas cercanias, através de barulhos, tambores tocando e os homens fazendo barulho. E o exército cansado dos romanos cederam à pressão dos otomanos. Então Jabim sabia disso, e à distância muitos dos seus inimigos já ficavam confundidos quando ele se aproximava com seus carros de ferro. Está aí no versículo 3 que Israel clamou por causa dos 900 carros de ferro. Eram semelhantes a tanques de guerra. A nação estremecia quando pelas montanhas Jabim vinha se aproximando, ou Sísera, o capitão de seu exército, vinha se aproximando. Débora viu que não dava mais para continuar assim. Chamou Baraque, e quando ela chama Baraque, ela lembra Baraque de uma mensagem. Ela chama o capitão do exército de Israel e lhe lembra uma profecia. Versículo 6, ela mandou chamá-lo e disse: porventura o Deus de Israel já não te disse: vai, atrai gente para o monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e de Zebulon, e eu atrairei para o ribeiro de Quizon? Sísera, o capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão. Deus está falando através de Débora que ele atrairia o exército de Jabim, liderado por Sísera, com seus 900 carros de ferro assustadores, para um local estabelecido por Deus, para que houvesse uma guerra, e o próprio Deus daria vitória a Israel. Quando ela libera a lembrança da profecia e uma nova mensagem de esperança, ele diz a ela no versículo 8: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Débora percebeu que faltou macheza no macho. Débora percebeu covardia. Eu só vou se tu for, se tu não for, eu não vou. Ah, irmão, Débora libera uma palavra como se estivesse mandando aquele cabra virar macho. Ela olha para ele, a feminista além disso aqui se sente. A feminista lê isso aqui, ó, tá vendo? Todo homem depende da mulher. O próprio Baraque está dizendo que não seria nada sem ela, porque a maioria das feministas são burras, não conseguem ler o contexto. Só que Débora vai responder no versículo 9, quando ele diz que não vai sem ela. Olha a resposta dela no versículo 9: certamente eu vou contigo, mas a honra da jornada que empreenderás não será tua, porque essa honra Deus dará a uma mulher, e todos dirão que o Senhor entregou a Sísera na mão de uma mulher. Ela está exortando pela falta de atitude, pela falta de coragem, pela falta de macheza. O varão se tornou um vagarão. E ela disse: era para você assumir o controle, era para você tomar a posição, era para você se comportar como fonte. Já que você não se comporta como capitão, debaixo da direção de Deus, a honra da vitória sobre Sísera não será tua, será de uma mulher. Só que quando você lê esse texto, você diz: Débora, é isso aí, Débora. Já que ele não vai, Débora, mete a palavra para cima dele e toma as rédeas, tome atitude
e vai para cima. É normal lermos até aqui e entendermos que Débora está profetizando sobre si mesma. Era para tu ir, já que era para você ter a honra sozinho, já que você não quer a honra para ti, já que você falta coragem, Deus vai dar Sísera na mão de uma mulher. Mas ela não está profetizando para si mesma. Baraque no versículo 10 toma atitude, convoca as tribos, Zebulon, Naftali, subiu com 10.000 homens, e Débora foi com ele, e Deus deu vitória. Quando é divulgado a posição dos exércitos de Israel, conforme o Senhor falou, o versículo 13 diz que Sísera convocou todos os 900 carros de ferro. Bora lá, fazer barulho, fazer as montanhas tremerem, cercar Israel novamente, humilhá-los, porque a vitória é nossa, em nome dos nossos carros de ferro. E lá vem eles com seus 900 carros. Versículo 14, Débora tem que olhar para o camarada de novo e dizer: levanta, esse é o dia que o Senhor te deu Sísera na mão, Deus já foi na sua frente, Baraque. Ela fala em tom de pergunta: não estás vendo que a vitória já é tua, macho? Aí ele desceu do monte Tabor com os 10.000 homens após ele. Versículo 15 resume dizendo: o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros, os 900 carros de ferro. Ela fala como que eles foram quebrados, humilhados e quebrantados. E o Senhor derrotou o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Chegou de carro de ferro fazendo aquela barulheira toda, agora perna para quem tem, a pé. E quando ele está fugindo, ele foi para a tenda de Jael. Costumeiramente a mulher tinha a sua tenda, o homem tinha a sua tenda. Isso aconteceu, você percebe lá em Gênesis 18, quando Deus vem na casa de Abraão, Sara está na tenda dela, Abraão está na tenda dele. Você percebe em Gênesis capítulo 24, quando Isaac casa, a Bíblia diz que ele a levou, pega Rebeca, toma Rebeca para si e a levou para a tenda de Sara, a sua mãe. Quando Jacó se casa, Raquel e Lia ficavam disputando semanalmente. Essa semana ele vai ficar na minha tenda, na outra vai para a tua tenda. E agora Sísera corre e ele não vai direto para a tenda de Éber, ele vai para a tenda de uma mulher chamada Jael. E quando ele vai para a tenda de Jael, ela vem ao encontro dele no versículo 18. Entra, meu senhor, entra, não temas. Aí ele entrou na tenda e ela lhe ofereceu um cobertor. Sei lá se esse cara tinha banhado num rio de água fria, ou esse cobertor era para fazer um travesseiro, mas ela oferece conforto. E ele disse: me dá água, tenho sede. Ela disse: água não tem, mas tem leite, toma um pouquinho de leite para fortalecer. E aí ele toma o leite. Aí ele olha para ela no versículo 20 do capítulo 4 e diz: fica na porta da tenda, se alguém vier e perguntar se tem alguém aqui, tu diz não. Invade a casa dos outros e ainda manda a dona da casa mentir, não fala que não tem ninguém aqui. E ela disse: chá comigo. E quando ele está deitado, quem sabe pega aquele cobertor, transforma num travesseiro. Ela veio ao lado de fora no versículo 21. As mulheres eram quem fincavam as estacas ao redor da tenda. E ela vem ao lado de fora, pega uma estaca da tenda, pega um martelo, e o versículo 21 diz que mansamente se aproximou dele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele num profundo sono, e estando cansado, morreu. Aí chega Baraque: cadê Sísera? Cadê? Aí Jael diz: entra, está lá dentro. E já estava morto. Assim, naquele dia, Deus sujeitou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. A profecia de Débora se cumpriu. Deus entregou Sísera na mão de uma mulher. Israel venceu essa batalha. E quando Israel vence a batalha, a gente chega no capítulo 5. Débora e Baraque vão cantar ao Senhor. E este cântico é responsabilizador. Eu quero ultrapassar o tempo de Juízes a nós e pregar uma mensagem responsabilizadora, mesmo diante de uma graça tão grande expressada aqui. Nós temos Israel clamando depois de ter pecado contra Deus. Nós temos um líder, um cabra que precisava tomar uma atitude
de homem, de guerreiro, para defender aqueles a quem Deus lhe confiou. E mesmo ele relutante em sua graça, Deus deu vitória. Vamos enxergar aqui, num tempo em que mulher não tinha voz nem vez, Deus usando duas mulheres para fazer a diferença numa geração acovardada. Isso é a graça de Deus se manifestando, quebrando protocolos. Mas onde a graça se manifesta, isso não significa a anulação de responsabilidades. Aqui nesta igreja, a graça de Deus tem se manifestado. Em nossas vidas, a graça de Deus tem se manifestado. Mas essa graça é para nos impulsionar, é para nos elevar, é para nos responsabilizar a também fazermos a nossa parte, fazermos a nossa diferença no reino de Deus. Débora e Baraque vão cantar, e a primeira lição do cântico deles está no versículo 2. Louvai ao Senhor, a minha versão diz, pela vingança de Israel. Mais uma vez diz o versículo de número 9: meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram. A responsabilidade no canto de Débora e Baraque é a responsabilidade chamada de voluntariedade. Quando que eu cumpro esse papel? Quando que eu me assemelho ao exército voluntário de Israel? É quando eu não preciso que Deus me toque para demonstrar amor. Quantas vezes nós queremos espiritualizar pequenas atitudes de ajuda a alguém, de ajuda na obra de Deus, de ajuda necessária no reino de Deus, e o modo de espiritualizarmos é: Deus tem que me tocar. Se Deus não me tocar, eu não dou. Se Deus não me tocar, eu não faço. Se Deus não me tocar, eu não estendo a mão, até para perdoar. Se Deus não tocar em mim, eu não libero perdão, eu não abençoo, eu não ajudo. Isso é espiritualizar aquilo que deveria ser comum, a minha nova natureza. Ela canta juntamente com Baraque e louva a Deus, versículos 2 e 9, pela voluntariedade em Israel. O salmista no Salmo 51:12 orou dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustenta com espírito voluntário. Segundo aos Coríntios 12:15, Paulo disse: de muita vontade, de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, amando-vos cada vez mais, ainda que seja menos amado. Esse é um espírito voluntário. Amo mais, faço mais, ainda que comparado ao que eu fiz, a resposta, o retorno seja menos. A voluntariedade no reino de Deus me foca na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando Paulo diz: por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Quando eu tenho voluntariedade, ainda que não me citem, ainda que não me aplaudem, ainda que não me marquem, ainda que não me paguem, Ele viu, Ele sabe, Ele vai recompensar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Débora agradece a Deus junto a Baraque. O som está muito bom, meu muito obrigado pela voluntariedade. Só preciso que se mantenha assim, por favor. Versículo 3, eles dizem: ouçam reis, dai ouvidos príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ouçam reis. Ela e ele estão expressando que o canto irá além daquele público que lutou, daquele público que está ferido. O canto vai além daquele público que está sangrando. Versículo 4, ela diz: ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os irmãos lembram o que eu disse na introdução? Quem era que fazia a terra estremecer? Diga: os carros de Jabim.
Então, quando os carros de Jabim, pastor Patrício, vinham pelas montanhas, 900 carros de ferro, estratégia antiga de guerra, aqueles carros de ferro vinham, pastor Ricardo, e tudo tremia. Eles vinham pelas montanhas, quem estava embaixo percebia as pedras rolando e todo mundo tremendo. Agora Débora, como mulher, tem essa capacidade de memorização. Mulher tem um negócio aqui nesse lugar, ó, chamado armazenamento. E Débora está lembrando do momento da batalha, quando os 900 carros de Jabim estão se aproximando e a terra está tremendo. O exército de Israel está sentindo a terra tremer. Quem sabe um olhava para o outro e dizia: está chegando os carros, olha o carro de Jabim, é muito carro, né? Olha o tanto de carro, olha como a terra treme. Mas quando Débora vai cantar, ela diz: não, a terra não tremeu por causa dos carros, a terra tremeu porque era Deus marchando ao nosso encontro. Aleluia! Ela estava olhando além dos carros, ela estava olhando além do barulho ameaçador. Ó Senhor, quando o Senhor estava chegando, a terra estremeceu. Aleluia. Mas como mulher também é detalhista, ela não olha só para a terra, ela dá uma olhada para as nuvens, ela dá uma olhada para o céu. Lembra que no capítulo de número 4, ela disse para ele no versículo 6, versículo 7, Deus vai atraí-los para o ribeiro. E agora, irmão, ela percebe que a terra está tremendo e ela diz: é Deus que está chegando. Aí ela ergue os olhos e olha para o céu. Quando ela ergue os olhos e olha para o céu, ela diz: o céu está gotejando. Irmão, qual é o macho que vai ficar olhando para o céu? Olha as gotinhas. Imagine os caras na guerra, espada na mão, o sangue fervendo, cabeça vai rolar, bucho vai abrir, e os caras vão olhar para ver, gota. É claro que é Débora que está falando essa parte. Os céus gotejaram. Olha os detalhes da gratidão e do cântico dessa mulher. Quem agradece por tudo tem muitos motivos e tem mais tempo louvando, adorando, agradecendo a Deus. É assim que a gente cria tempo. É assim que a gente cria tempo. Porque tempo não se tem, tempo se cria. É assim que a gente cria tempo, agradecendo. A gente, para pedir, pede um mar de coisas, mas para agradecer é só uma ilha de gratidão. Agora Débora, ela vai lembrando de tudo que Deus vem fazendo. Ela lembra da história de Deus com o povo e vai cantando, e vai louvando, e vai agradecendo. Esse é um dos motivos das genealogias na Bíblia, que tu disse que parou de ler Bíblia quando chegou na genealogia. Mentira, é preguiça. E porque teu nome não está lá? Se tivesse lá, tu lia a Bíblia todo dia. Um dos motivos da genealogia é a gratidão a Deus pela história. Um dos motivos da genealogia é a gratidão a Deus pela família. Um dos motivos da genealogia é a graça de Deus manifestada em pessoas imperfeitas. Você tem sim motivos para agradecer, apesar do seu momento. Temos muita coisa para agradecer. Podemos agradecer pelo que Ele fez ontem, pelo que Ele faz hoje, pelo que Ele fará amanhã. A Ele seja dada toda honra, toda glória, todo louvor. Agradeçamos. E ela está agradecendo por causa de gotinha. E ela diz: até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram, até o Sinai diante do Deus de Israel tremeu. Versículo 7, no cântico de Débora, ela vai falar a situação de Israel. E ela diz assim: cessaram as aldeias, cessaram as aldeias. Por que cessaram as aldeias? Ela fala no 8, já volto para o 7. Se escolhiam deuses novos. Por que cessaram as aldeias? Pecados de estimação, novidades pecaminosas. Se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. E ela faz uma pergunta: e em Israel se via lança ou escudo entre os 40.000? Ela está dizendo assim: as aldeias se esvaziaram e o exército nada fez. As aldeias de Israel se esvaziaram por causa de seus pecados, pois o pecado fortalece o inimigo, enfraquece a igreja, e ninguém veio guerrear. É isso que ela está deixando claro. Por causa do pecado da idolatria, faltou nos guerreiros coragem para a guerra. E ela fala um outro motivo:
Versículo 6. Os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Era tanta violência em Israel que eles se isolaram. As ruas estão vazias, ninguém tem paz. Mas olha a responsabilidade dela. Versículo de número 7. As aldeias cessaram, as pessoas fugiram, todos se esconderam, até que eu me levantei como mãe. O que ela está dizendo é: isso só aconteceu quando eu me levantei para cuidar. Isso só aconteceu até quando eu me levantei para cuidar. Enquanto eu não me levantei para cuidar, a situação estava assim. Mas quando eu tomei uma atitude, a coisa mudou. Se ela se levantasse só para apontar os defeitos de Israel, nada mudaria. Se ela se levantasse para ser aquelas fofoqueiras que ficam na porta a tarde toda falando da vida dos outros, nada mudaria. Eu me levantei como mãe. Isso responsabiliza a igreja. Maternidade espiritual. Jesus disse em João 16:21 que a nossa alegria seria semelhante à alegria de uma mulher em trabalho de parto quando o filho nasce. A aflição dá lugar a uma alegria imensa por ter vindo no mundo a uma criança. Cuidar de gente machuca. Cuidar de gente é agonizante. É como um trabalho de parto. Mas quando a gente percebe os frutos, quando a gente vê o pecador arrependido, caído levantado, desviado voltando, a aflição dá lugar à alegria. O que me mantém e o que te mantém. Desculpa, é que eu sou assembleano, eu não sei a hora que vocês vão bater palma. Aí vocês batem palma e eu fico falando. Eu vou deixar vocês bater palma. Pode bater palma para Jesus. Uma das forças que nos mantém é quando alguém diz que está de pé porque você orou. É quando alguém diz que quando ia destruir, acabar com tudo, você cantou um hino. Você mandou um link de uma pregação. Você marcou em alguma mensagem. Nos levantemos com maternidade espiritual. 1 Coríntios 4,15, Paulo disse: eu pelo Evangelho vos gerei em comunhão com Cristo. É pelo Evangelho que nós geramos vidas para Cristo. Não é só pastor que tem que pregar e ganhar almas. Na maioria das vezes nós entendemos isso errado, irmão. Pastor cuida de ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Cadê as palmas? Precisamos gerar vidas, ganhar almas e cuidar. A mãe não apenas gera e dá luz, ela cuida, ela quer vê-lo crescer. E esse amor precisa estar no coração da igreja. Gálatas 4,19, Paulo disse: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Dói vermos quem discipulamos quebrando princípios, igual os crentes da Galácia estavam fazendo diante de Paulo. Dói ver gente que você cuidou teologicamente, discipulou pelo Evangelho de Cristo, e ver aquela pessoa quebrando os princípios que você tanto ensinou com amor. Desiste, deixa para lá, descarta. Paulo diz: não, eu sinto dores de parto novamente. Paulo está dizendo: eu tenho que começar tudo de novo, ensinar de novo, escrever de novo, pregar de novo. Mas isso não é só para uma pessoa, isso é para a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, Paulo diz: embora como apóstolos de Cristo tivéssemos direito a alguma honra da parte de vocês, no entanto, entre vocês eram amáveis como uma mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. Aí ele fala em que sentido nós alimentamos e cuidamos das pessoas como mãe. Versículo 8: nós amamos vocês afetuosamente, que não lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também a nossa vida,
Quando Paulo diz que deu a vida, ele está falando sobre exemplo. Eu dei meu exemplo de vida a vocês, gerei vocês, entreguei a mensagem de Deus a vocês, alimentei. E eu disse a vocês: sigam meu exemplo, aprendam comigo. Débora se chama de mãe porque ela vê Israel como uma família. Esse cântico de Débora me responsabiliza à voluntariedade na minha igreja local. Esse canto de Débora me responsabiliza a ter o cuidado amoroso, a refletir o amor de Deus por aqueles que eu gero pelo poder do Evangelho. Débora continua com Baraque. A terceira responsabilidade deste canto é a comunicação alinhada. Versículo 9: meu coração é para os legisladores, bendigam ao Senhor. 10: vocês que cavalgam sobre jumentas brancas, rápidas e chiques, vocês que se assentam em juízo, vocês que andam pelo caminho, que não tem jumenta branca, não tem transporte, falai disto. Legisladores, oi, vocês que cavalgam em jumentas brancas, oi, vocês que se assentam para julgar, pois não, vocês que andam pelo caminho, sim, falai disso. Aí ela chamou outro grupo no versículo 11: de onde se ouve o estrondo dos flecheiros, ou seja, o ambiente onde os guerreiros treinam, entre os lugares onde se tiram águas, mulheres que, como Rebeca, Raquel, esposa de Moisés, a mulher de João 4, descem às fontes para tirar água. Vocês que tiram águas, falai das justiças do Senhor, falem do que Deus fez nas aldeias. Lembra que estavam vazias? Lembra que ninguém mais se movimentava de tanto medo? Fala que as aldeias agora estão se movimentando. Fala que Deus fez justiça. Divulguem agora a nossa situação. Falem de como Deus pelejou por nós. Falem do que Deus está fazendo agora. Ela está dizendo: alinhe a comunicação. Ricos, pobres, patrões, funcionários, quase falo língua estranha, guerreiros, donzelas, se vocês fazem parte do povo de Deus, alinhe a comunicação. Em todo lugar onde estiver povo de Deus, fale de Deus, fale da justiça de Deus, fale das obras de Deus. Aleluia. Ela está dizendo: eu sei que aconteceu muita coisa ruim, eu sei que por muito tempo fomos humilhados por Jabim. Chega de falar dos carros de Jabim, fala que o monte agora treme porque é Deus que vem até nós. Chega de falar de Císera, vamos falar que Deus levantou mãe, vamos falar que Deus levantou Baraque. Chega de falar de quem caiu, bora falar de quem Deus levantou. Chega de falar da igreja que se fechou, bora falar de mais uma igreja que se abriu. Tem tanta coisa boa para a gente falar, vamos alinhar a comunicação. Aleluia! Cantores, pregadores, compositores, vamos alinhar a comunicação. Cantemos e preguemos. Ele é santo, Ele é justo, Ele é grande, Ele é o único digno de honra, glória, louvor. Vamos falar a mesma língua. Os embates teológicos servem para aumentar nossas capacidades argumentativas, nos tornar curiosos pesquisadores, mas dá para alinhar a comunicação.
luteranos, calvinistas, arminianos. A comunicação é alinhada quando afirmamos: a salvação é só pela graça, é pela fé na obra de Cristo. A pregação é baseada na palavra. Eu sou pós, eu sou pré, eu sou mid, o mais fraco. Mas aí a gente pega essas três e dá para misturar tudo numa porção da palavra e alinhar a comunicação. O que importa é que ele vem e a gente vai. Irmão, falem da justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: rogo, irmãos, em nome de Jesus, diz Paulo, que digais todos a mesma coisa, sejais unidos em um pensamento. Romanos 16, 17, eu gosto. Paulo diz assim: meus irmãos, tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Se afastem dessas pessoas. O que ela está dizendo? Você que está na jumenta branca não pode olhar para quem está a pé. Eu tenho jumenta branca, tu não tem. Não se sintam superiores. Há muita diferença. Tu está na jumenta branca, anda mais rápido, o outro está a pé, a outra está tirando água do poço. Perfis diferentes. Mas vocês podem se igualar na comunicação. Não somos uma tribo onde todo mundo é igual. Somos uma comunidade onde diferenças devem ser respeitadas. Diferenças essas que não nos impedem de nos unirmos em um só propósito: pregar o verdadeiro evangelho. Posso continuar? Desperta, Débora. Desperta, Débora. Desperta e entoa um cântico. É ele falando para ela: bora, Débora, não acaba não, continua cantando que tá top. Aí ela devolve para ele: levanta, Baraque. Parece um casal, né? Vai orar, meu amor, vai orar tu, macho. É uma poesia, gente, estou brincando. Desperta, Débora. Débora, desperta, entoa um cântico. Aí ela: tá bom, eu vou cantar. Levanta, Baraque. Leva presos os teus cativos. Domine sobre os nobres que restaram. Aí ele canta: o Senhor me fez dominar sobre os poderosos. Isso aqui é complicado, mas eu vou falar. É a lição do julgamento. Julgamento. Os neticrentes não gostam dessa palavra. Julgamento. Débora e Baraque fazem uma análise dos exércitos. E pela análise que fizeram, discernem quem veio e quem não veio. E expressam as características de quem veio à guerra e de quem não veio. Olha o que eles dizem. 13, do capítulo 5. Os que tinham fé, na sua versão pode estar assim: os que restaram. Os que tinham fé foram para onde estavam seus líderes. O povo de Deus, o Senhor, está pronto a lutar. E se encontraram com Baraque. Eles saíram, presta atenção aqui que eu estou caminhando para a conclusão. Eles saíram de Efraim e foram para o vale. Me ajude, por favor, diga: Efraim veio. Atrás da tribo de Benjamim estava o seu povo. Diga: Benjamim veio. Não se perde, por favor. De Zebulon vieram os oficiais. Diga: Zebulon veio. Os chefes de Issacar foram com Débora. Diga: Issacar veio.
Aí eles dizem: mas a tribo de Rúben ficou dividida. Discutiram e não vieram. Peraí, compensa. Jabim tem 900 carros de ferro, tem muitos soldados. Débora é a profetisa que está mandando ir para aquele local da guerra. Discutiram tanto, o pau está comendo na carne de noca, a guerra está acontecendo, e eles aqui debatendo, eles aqui discutindo, e o povo de Deus guerreando. Tem gente assim, né? Fala muito, briga muito, debate muito, mas na igreja nenhuma diferença faz. Na internet, meu irmão, mas pessoalmente, cara a cara, coelhinho. Por que resolveram ficar com as ovelhas? Foi para serem chamados de rebanho? Versículo 16. Sim, a tribo de Rúben ficou dividida, discutindo, e não veio. A tribo de Gade ficou no rio Jordão. A tribo de Dan ficou nas pastagens. A tribo de Asser parou perto do mar e ficou olhando para a praia. Mas Zebulon e Naftali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram, mas não tomaram nossas riquezas. Vou perguntar agora, e não é retórica. Débora falou de tribos que não vieram? Vou perguntar de novo. Débora falou ou não das tribos que não vieram? Sim. Ela entregou geral. Efraim não veio. Perdão, Efraim veio, Benjamim veio, Zebulon veio, Naftali e Issacar. Mas ela entrega. Rúben, diga, não veio. Gileade, não veio. Dan, não veio. Assé, não veio. Não quiseram interromper seus negócios, não quiseram se arriscar, quiseram manter-se no conforto. Como Deus é perfeito. Apesar dos que não vieram e podiam vir, olha o que ela canta no versículo 20. Mas as estrelas de Deus, enquanto caminhavam pelo céu, lutaram por nós. Ela diz: faltou ajuda da terra, faltou, mas não faltou ajuda de cima, não faltou o socorro do céu. Aleluia! Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, eu não sei se essas estrelas eram anjos. Eu não sei se foram os próprios astros que ajudaram na batalha. Eu só sei de uma coisa: o socorro veio de cima quando não veio de baixo. Deus é fiel, Ele é provedor. Agora, você, crente bebê, vou parar porque ninguém ajuda, não vou fazer porque só eu faz. Olha lá, fulano não toca. Olha lá, cicrano não canta. Olha lá, o cabra não prega. Olha lá, o sono tá bom. Olha lá, aquela luz está quase apagando. Olha o tamanho do pregador. Pensou que eu era maior, né, miserável?
A gente fica olhando demais para o que não tem, para quem não vem, para quem não faz. Se você está na igreja e só vê os problemas dela, você é o maior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Débora olhou e disse: aquela não veio, não. Aquele não veio, não. E agora? Bora agradecer por aquele que veio, aquele veio. Ai, irmão! Ao invés de me limitar porque não faz, eu vou me levantar para fazer e agradecer por aqueles que Deus está levantando para ficar do meu lado e trabalham. Elias na caverna: Senhor, mataram os profetas tudo, Elias, tudo, só sobrou eu. Tu tem certeza, Elias? Sim, matou tudo, só sobrou eu. Tu podia me perguntar as coisas antes de falar, Elias. Por que, Senhor? Chega aqui no cantinho. Pois não, tem mais 7.000. O quê? Tem mais 7.000. E cadê eles que eu nunca ouvi falar? Precisa ser famoso? Ninguém conhece, ninguém vê, mas não se dobra perante Baal. Eles guardaram minha palavra. E agora o que é que eu faço? Tenho aí que tu vai ungir no teu lugar. Tá nesse nível? Tu só mata, ele vai dar vida. Irmão, Elias estressa, cai fogo do céu. Elias estressou, traga os profetas de Baal, e matou um por um. Tu só mata, ele vai dar vida. Eliseu até depois de morto, estava no osso, jogaram de fundo em cima dos ossos, o cabra ressuscitou, irmão. Cuidado quando você ficar reclamando dos outros, dizendo que é só tu que faz. Deus levanta alguém e te substitui. Vá ungir Eliseu no teu lugar. Não invente não, é no teu lugar. Tu vai sair, ele vai entrar. Fica aí reclamando. Ninguém tem pena de mim. Negócio de pena, irmão. Vai se preparar. Vai se capacitar, irmão. É você que escolhe, irmão. Essas pessoas vão ter dó de você. Se você vai inspirar dó nas pessoas ou credibilidade. E a gente encerra. Olha o juízo de quem não fez parte da vitória, da batalha, da guerra. Versículo 19. Os inimigos são decepcionados. Não tomaram nossas pratas. Por favor, gente, escute isso. Olha o versículo 23. Assim diz o anjo do Senhor: amaldiçoai Ameroz, severamente amaldiçoai o seu povo, porque não vieram em socorro dos valorosos do Senhor. O que o cântico está dizendo é: o próprio Deus decretou juízo sobre aqueles que não abraçaram a causa da igreja, a causa do povo de Deus. Não precisou nem Débora falar: malditos, miseráveis. O anjo apareceu e disse: amaldiçoem, retire a bênção, tire a paz de quem não veio. Bendita entre as mulheres seja Jael. Um versículo depois da maldição tem uma palavra de bênção. Bendita seja Jael entre as mulheres. Só 2 mulheres na Bíblia receberam essa palavra: bendita és tu entre as mulheres. Só os católicos que falam isso, é? Quem é a outra mulher? Maria, serva de Deus. A primeira mulher que recebeu bendita és entre as mulheres foi Jael, capítulo 5, versículo 24. A segunda foi a Mary. Uma feriu
inimigo na cabeça, com estaca, com a madeira. A outra gerou aquele que esmagou a cabeça do inimigo no madeiro, na cruz do Calvário. Glória a Ele! E essa obra só começou na cruz, porque Ele vai completar. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Aí ela conta a história de Jael todinha. Ela está empolgada, né? Que uma mulher venceu. Aí ela canta a história tudo de novo. Que mulher é detalhista e gosta de repetir as coisas. Aí ela repete o que Jael fez com Císera. Mulher detalhista e repetitiva. Por isso que quando Jesus ressuscita, os soldados desmaiam, ele aparece para uma mulher primeiro, para a notícia ser repetida até hoje. Glória a Deus, minhas irmãs. Assim, Senhor, pereçam seus inimigos, porém aqueles que te amam vão brilhar como o sol na sua força. Responsabiliza-nos, mas libera uma palavra de bênção sobre nós. Os que amam a Deus vão brilhar como o sol. Glória a Deus. Essa oração de encerramento apresenta um contraste entre Císera, que morreu nas trevas, e os que amam a Deus estão debaixo da luz do Senhor. Daniel capítulo 12, versículo 3, Daniel disse que aqueles que ensinam o próximo a justiça de Deus brilharão como as estrelas do céu. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: a vossa luz deve resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo disse: em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Eu preguei sobre nossas responsabilidades, mas eu iniciei falando que foi a graça de Deus que capacitou Israel a vencer. Para você não confiar nas suas forças, eu repito, capítulo 4, versículo 15: o Senhor derrotou a Císera. Diga, era Deus lutando por eles e com eles. As estrelas do céu lutaram, versículo 20 do capítulo 5. Mais uma vez, diga, era Deus lutando com eles e por eles. Tu lembra o que ela viu descer do céu? Diga, gotas. Aí tem um negócio aqui que está me perturbando aqui, para eu perturbar vocês. Vou perguntar e as irmãs me respondam, por favor. O que ela viu descer do céu? O que ela cantou? Diga, gotas. Os céus gotejaram. Aquilo que o homem não veria e não destacaria, ela viu e destacou. Só que de gota em gota, o ribeiro foi enchendo. Deus os atraiu para o ribeiro, e lá vem os inimigos. Vamos alcançar Israel. Pocotó, pocotó, pocotó. E os carros de ferro fazendo aquela maior barulheira, aquela maior barulheira de carros de ferro, arrastado por seus cavalos e cavaleiros. E é só as gotinhas descendo. E Débora, Deus está fazendo gotas caírem. Quando você chega no versículo 21, diz assim, ó: o ribeiro transbordou e os arrastou. Ninguém estava vendo, mas Deus estava pelejando de gotinha em gotinha. Aleluia! Aleluia! Você não está vendo, mas aos poucos Ele está trabalhando, Ele está tocando, Ele está salvando, Ele está abrindo a porta, Ele está trazendo gente, Ele está derrubando o soberbo, levantando o humilde.
Você não está vendo, mas Deus está trabalhando.